Este programa narra cenas fortes sobre casos que envolvem extrema violência infantil, não sendo recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos oficiais e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Caso você precise de um auxílio para se guiar, visite a enciclopédia do caso no endereço projetohumanos.com.br/Leandro Bossi. Caso algum dos citados sinta-se incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br. No episódio anterior... Falando até dessa questão da achada, o doutor não acredita que o menino foi morto ali. Veja, se ele tivesse sido morto ali, quando a gente remexeu aquelas folhas, eu ia encontrar sangue no chão, não tinha. Mas sangue em quantidade, então não teria como passar em branco uma quantidade de sangue dessas. Ele não ia conseguir se infiltrar no chão. Então ele foi morto em outro lugar, em outro local e jogado ali. Ele sumiu na segunda-feira e foi encontrado no sábado. Quando que o doutor chutaria que ele foi morto? Eu acredito que em torno de, no máximo, 3 dias. Então ele pode ter ficado em cativeiro segunda, terça, quarta. Quarta foi morto. Exatamente. E daí, no máximo, quarta-feira. Isso. O Dr. Francisco geralmente falava que ele estava com um estado de putrefação, que é como se ele tivesse sido um corpo que, assim, morreu sozinho no apartamento, sabe, e acelerou a putrefação de alguma forma, da pele, que tem áreas avançadas de putrefação. Olha, veja bem, isso pode acontecer, pode, mas eu acredito que não nesse caso. Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 6º episódio do caso Leandro Bossi, a 6ª temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Nos últimos episódios, falamos de Sandrinha, falamos novamente de Evandro e agora, mais uma vez, vamos precisar olhar para o caso Evandro novamente. E à medida que avançamos nessa investigação, é inevitável a sensação de que parece que estamos, mais uma vez, deixando Leandro Bossi de lado. Eu preciso ser transparente quanto a isso. Sim, isso me incomoda. Mas tudo o que poderíamos levantar de novidades sobre Leandro já foi discutido nos últimos episódios do Prelúdio e também nos 2 primeiros episódios dessa temporada. São informações importantes, mas incompletas. Por isso, estando no escuro do jeito que estamos, precisamos buscar por luzes em outros lugares. E se estamos pensando em crimes em série, precisamos olhar para os casos que temos mais informações. E nesse sentido, não há caso mais recheado de informações do que o caso Evandro. Só que há um problema que já é bem conhecido nosso. Há muitas confusões nele. E eu não estou necessariamente falando da época após as prisões dos inocentes que contaminaram todo o caso. Mesmo antes deles serem presos, já havia muitas dúvidas. Claramente, era um crime muito mais complexo do que se imaginava. Para além de chocantes, as lesões que o corpo de Evandro apresentava eram muito complexas e difíceis de serem explicadas. Determinar a natureza delas era importante para que os laudos de local e laudo de necrópsia estivessem falando a mesma coisa. Mas havia divergências de ideias e interpretações entre os peritos de local, no caso o Dr. Lipinski e o Dr. Drischel, e os médicos legistas, sendo o Dr. Francisco Moraes e Silva, o Dr. Carlos Roberto Balim e a odontolegista Dra. Beatriz Sotile França. Em face disso, foi feita uma reunião no gabinete do delegado-geral da Polícia Civil da época, o Dr. José Maria de Paula Correia. Nessa reunião, todos começaram a expor as suas interpretações sobre as lesões. Entender isso é fundamental para termos em mente que os laudos que foram produzidos sobre o corpo de Evandro são frutos de debates
interpretações e reinterpretações que buscavam tentar responder dúvidas que não eram simples de serem respondidas. Isso significa que podem haver erros não intencionais contidos nesses documentos. De novo, não era um caso fácil. Com isso em mente, eu precisava falar com o principal responsável pelo laudo de necrópsia do caso Evandro, o famoso Dr. Francisco Moraes e Silva. Francisco Moraes Silva, a minha idade atual é 83 anos, eu sou um médico, tenho várias especialidades na área médica. Sou um médico do trabalho, sou um médico legista, especialista em perícias médicas e medicina legal, e também fui cirurgião geral. Atualmente eu sou exclusivamente médico legista, aposentado no Instituto Médico Legal, mas exercendo atividade profissional ainda. Sim. Fazendo principalmente pareceres, né? Isso. Certo. Isso para defesas, para acusações? Para aquela pergunta que você me fez uma vez. Que lado que eu estou? O lado que eu estou convencido que seja próximo da verdade. Certo. Se você ouviu a temporada do caso Evandro, deve se lembrar bem do Dr. Francisco. Mas para relembrar algumas coisas mais marcantes, aqui vai. Ele foi diretor do IML de Curitiba por muitos anos. Foi professor universitário da Federal do Paraná e é considerado uma figura histórica na medicina paranaense. Ele é uma grande autoridade. No júri de 1998, em que as Abage foram julgadas, o Dr. Francisco ficou depondo por 7 dias direto. De acordo com ele, chegou a entrar no Guinness como o depoimento mais longo prestado em júri. E ele ficou tanto tempo falando justamente porque tanto defesa quanto acusação bombardeavam ele de perguntas acerca do estado do corpo de Evandro. Só que o Dr. Francisco também é cercado de controvérsias. No ano de 2004, época de um dos julgamentos, ele foi acusado, especialmente na imprensa, por uma série de casos que iam desde vendas de partes de corpos para universidades até assédio sexual. Na época que eu produzi o caso Evandro, eu contei sobre essas polêmicas porque eu julgava ser importante entender como era o clima político em torno dele e das coisas que ele dizia. E o clima da época era o seguinte: no meio de tantas polêmicas, o Dr. Francisco ganhou uma fama de que ele poderia ser um médico corrupto que dizia apenas o que uma das partes interessadas queria em troca de dinheiro. Algumas horas ele era o bandido, outras horas ele era o mocinho. Um exemplo claro disso é uma questão que eu discuti extensamente no caso Evandro, que era sobre o suposto corte no pescoço que o seu corpo teria. Esse corte no pescoço não existe no laudo de necropsia. Mas depois das prisões dos inocentes, em suas confissões falsas, eles diziam que tinham cortado o pescoço do menino. Por conta dessas confissões, o Dr. Francisco, na época, assinou um parecer atestando que as confissões condiziam perfeitamente com o estado do corpo. E ele chegou até a dar entrevista na época das prisões e das confissões falsas, falando sobre esse corte. O trecho que vocês vão ouvir agora é da extinta TV OM. Existe uma absoluta correlação entre os depoimentos prestados e o contido no laudo de autópsia feita no Instituto Médico Legal. Quais as coincidências, por exemplo? Todas, por exemplo, existia uma putrefação maior ao nível do pescoço e eles contam que fizeram uma incisão quando o menino estava de bruços. Existem lesões produzidas por instrumento cortocontundente em torno do tórax, com a retirada dos órgãos internos, e lesões de extremidades produzidas por animais carnívoros, que evidentemente mascaram as lesões produzidas por amputação das mãos, dos dedos dos pés e das orelhas, porque eles retiraram todo o couro cabeludo. Quer dizer, o garoto não tinha um couro cabeludo? Não tinha o couro cabeludo com as orelhas, não tinha algumas extremidades e não tinham as mãos. De acordo com o laudo produzido pelo Dr. Francisco, o corpo de Evandro tinha uma área de putrefação mais acentuada em torno do pescoço.
E como ouvimos na entrevista que mostrei há pouco, feita logo após as prisões, o Dr. Francisco interpretou que aquela área poderia, talvez, ser o resultado de um corte. Mas daí, no júri de 98, ele já mudava o seu entendimento. Nós não temos o áudio completo daquele seu depoimento de 7 dias, mas temos do depoimento que ele prestou no júri de 2004, quando foram julgados Oswaldo Marceneiro, Vicente de Paula Ferreira e Davi dos Santos Soares. Foi um depoimento bem mais curto, de apenas 2 horas. Nesse ponto da sua fala, a promotora Lúcia Inês Giacomiti Andrit queria esclarecer melhor essa confusão sobre a existência ou não do corte. Mas voltando então, doutor Francisco, o senhor disse que aquela putrefação no pescoço era devido à constrição, né? Que o senhor, a putrefação mais acentuada no pescoço era por causa da constrição, me desculpe. E que o senhor não verificou nenhum corte. Mas aqui no seu depoimento, se me permite, anterior, que o senhor prestou em juízo, o senhor diz o seguinte, que o depoente pode afirmar que houve uma ação traumática no pescoço e que poderia ter havido uma lesão, mas ela não estava presente para ser descrita, aqui continua, acredito que faltou alguma coisa, pela descaracterização devido à existência da ação de animais e putrefação maior intensidade, coliguação. Então, poderia ter existido um corte no pescoço. Não, doutora. Não poderia. Eu repito exatamente como está aí. Que o depoente... Isso. Houve uma ação traumática. Houve uma ação traumática. A putrefação é mais intensa em torno do pescoço. E que poderia ter havido uma lesão. Que não houve lesão, não aparece lesão, isso que eu quis dizer. Mas que poderia ter havido. Poderia ter ocorrido, exatamente. Uma lesão, mas que não aparece devido ao estado de putrefação. Isso, perfeito, doutor. Eu já vou adiantar e explicar essa confusão aqui. O que o Dr. Francisco queria dizer é que havia sinais de constrição, de que Evandro poderia ter sido morto por asfixia. Mas porque estava com a putrefação avançada, não daria para saber qual o tipo de asfixia. Por exemplo, se foi feita por corda, pelas mãos, por um arame, etc. E a promotora está tentando entender se isso poderia ser um corte também. Não, mas não tem, olhando, não, é que eu disse olhando, quando o doutor perguntou, na frente não tem, atrás não sei, porque atrás eu não mostrava. Mas o senhor disse que não teria porque do estado de putrefação. Porque a putrefação era mais intensa aí. Ali, daí não poderia aparecer esse corte, né? Isso. Perfeito, doutor, perfeito. Não, corte não, corte apareceria sempre. Ah, apareceria sempre? Ah, claro. Mesmo com a putrefação? Claro. Ah, perfeito. Porque corte é a solução de continuidade, ali não tinha solução de continuidade. Perfeito. Mas lesão deve ter ocorrido, sim. Traumática em torno do pescoço. O senhor... Deve ter ocorrido. Estou voltando a afirmar, doutor. Essas eram as informações que eu tinha quando produzi o caso Evandro. De que o Dr. Francisco falava uma coisa no laudo original, reinterpretou o que havia dito após as prisões e depois mudou novamente as suas análises nos júris. E agora, em 2023, eu finalmente pude perguntar para ele sobre toda aquela confusão. Eu disse que correspondia, claro que se eles tiraram tudo na base da tortura, tem que corresponder mesmo. Uhum. Eles leram o laudo antes para os caras, e isso aqui tinha. Quer dizer, então aquele vídeo não vale tanto assim, entendeu? Tem que dizer que aquilo foi retirado sob tortura e como tal coincidia porque eles tinham dito pro cara, olha, ele tinha uma lesão no pescoço? Tinha. Entendeu? Sim, é que tem uma... Eles induziram-me a erro. Induziram-me a erro. Sim. Agora, eu disse também no júri que a mulher não estava em condição normal. Sim, isso eu lembro, hein? Eu disse isso, senhora. Então o promotor ficou meu inimigo por causa disso. É. Então, de acordo com o Dr. Francisco, ele foi induzido a erro. E com o passar dos anos em que as coisas foram ficando mais claras, ele revisou tudo o que havia dito. Para mim, isso faz sentido. Ainda assim, como eu falei antes, sempre pairava em torno da sua figura uma ideia de corrupção.
E o ápice disso foi entre 2004 e 2005, quando várias denúncias surgiram contra ele e inundaram a imprensa. Nesse clima, tanto acusação quanto defesa usavam dessa sua má fama para tentar desacreditar algo que ele havia afirmado em depoimentos anteriores. Foi esse jogo retórico que eu queria demonstrar tanto no podcast quanto no meu livro sobre o caso Evandro. Livro este que, por sinal, o Dr. Francisco leu, pelo menos até a página 302. Por isso que eu fiquei puto da vida com a folha 302 do teu livro. Por causa disso, ele falou, porra, o cara que lê isso aqui vai dizer, porra, os delegados responderam o inquérito, todos eles foram absolvidos. E esse doutor aqui, porra, pelo que ele escreveu aqui, ele é bandido. Entendeu? Mas dá a impressão, leia de novo, você vai ver. Você deixou a margem da dúvida ali, entendeu? Sim. Até quando eu falei pro Figueiredo, o que eu faço com o Ivan? O Dr. Francisco aqui se refere ao Dr. Antônio Figueiredo Basto, que é advogado dele atualmente. O mesmo advogado que conseguiu com sua equipe a revisão criminal dos acusados de Guaratuba. Falou, doutor, fale com ele. Eu falei, mas porra, Figueiredo, o cara, veja que ele me fudeu aqui, né? Eu falei pra ele, não, fale com ele, é um cara bom, doutor, um cara sério. Eu falei, não, sério eu sei que é, porque eu li o livro dele, fiquei entusiasmado, fui até a página 302, ali eu parei e fechei, você não quer ver mais essa merda. Entendeu? Peço desculpa, doutor. Entendeu? Não, eu sei que você vai reparar na próxima edição. Sim. Você vai escrever, não, eu conheci o cara não é nada disso. Vai deixar. Não, a impressão tua é importante pra mim, entendeu? Porque se não fosse, eu não teria falado nem mais com você, né? Claro. E agradeço por isso. Eu faria como fiz lá com a Isto É, né? Sim, eu já ia meter um processo lá. Não, eu sei dizer, não, mas eu repeti o que estava na empresa da época. Eu estava fudido. Sim. Eu perdi a ação. O Dr. Francisco se refere aqui a uma matéria da Isto É do ano 2000, época em que ele era diretor do IML de Curitiba. A matéria o acusava de fazer parte de um esquema de venda de partes de corpos para universidades e apelidava essa operação de Esquema Frankenstein. Interessante é o seguinte, uma coisa que você não atinou. Eu fiquei 9 anos como refém do Ministério Público. Olha, revirar a minha vida, Ivan, de ponta cabeça, de baixo para... Do jeito que você quiser, revirar a minha vida em tudo. Imposto de renda, sigilo fiscal, bancário, tributário, tudo. Depois de 9 anos, processo de 12 mil páginas. Fui buscar lá na GAECO, estava desse tamanho o processo. Falei, pô, mas por que essa merda toda aqui? Não, nós estivemos investigando tudo. Aí encontrei ofícios lá para Buenos Aires, porra. Para Assunção, dizendo que eu tinha mandado órgãos para lá, porra. Cabe na cabeça de uma pessoa humana que um indivíduo tire órgãos vivos daqui e mande para Buenos Aires? Não cabe, né? Pois é, mas eles investigaram se tinham sido encaminhados órgãos de cadáveres ou órgãos ainda viáveis fornecidos pelo Dr. Francisco, diretor do IML de Curitiba. Porra, fiquei conhecido no mundo inteiro. O Frankenstein de Curitiba. O Frankenstein, porque o título da reportagem era esse. Que você viu, né, depois no acordo, né, o cara dizendo, porra, lógico que ofendeu o cara, porra. Chamou o cara de Frankenstein, porra. E depois pegaram uma foto minha que eu tô virado pra trás e que eu pareço o meu Frankenstein. Em seguida, aqui, o Dr. Francisco começa a citar um monte de nomes e valores, dizendo que essa matéria teria sido encomendada para desmoralizá-lo. Eu não tenho como verificar isso, então eu prefiro nem publicar. Mas o que eu pude verificar, sim, é o seguinte. Todas as acusações que surgiram contra o Dr. Francisco no início dos anos 2000 foram investigadas e nenhuma resultou em condenação. Era isso que o incomodava no meu trabalho, com razão. Então aqui, eu estou fazendo a ressalva. E feitos esses esclarecimentos, vamos ao que realmente importa. O que sabemos sobre o estado do corpo de Evandro. Apesar de todas as polêmicas em torno da figura do Dr. Francisco, uma coisa eu sempre deixei muito clara na temporada do caso Evandro. Ele demonstrava muita propriedade, conhecimento e autoridade em tudo o que falava. Eu, particularmente, gostava muito das explicações que ele dava em júris sobre o estado do corpo. Um exemplo é um comentário que ele fez sobre a forma como as costelas de Evandro foram serradas, de como aquilo teria sido feito por um amador.
O áudio a seguir é do seu depoimento do júri de 2004, quando o Dr. Francisco respondia às perguntas do juiz Rogério Wetzel. Esse cadáver apresentava algumas lesões nas regiões inguinais, assim, características por ação de instrumento cortante, que eram lesões muito retilíneas, que eu me recordo assim. Ele apresentava ainda nas porções laterais do tórax, nos cotos ósseos, apresentava um aspecto que ele foi reproduzido, ampliado e filmado da ação de uma serra no coto ósseo. Porque, tecnicamente, quando se percebe a abertura do cadáver de uma criança, excelência, a gente evita um pouco seccionar arcos costais em parte óssea. Porque a criança tem uma porção cartilagínea ou cartilaginosa grande na região anterior. E essa porção cartilaginosa pode ser seccionada com bisturi. E este cadáver, curiosamente, a lesão era mais, eu diria, mais lateral, porque no corpo a gente fala em lateral e medial, ou mais distante da linha média. E este sobressalto foi destacado na autópsia. Foi ampliada a foto, mostrando que existia os franceses chamam isso de decalagem, uma serrada em que um instrumento que cortava, ele deslizou, produzindo uma lesão bem característica, que está posta ali como, rigorosamente posta como feita por alguém. Portanto, uma lesão que não foi produzida por carnívoro carniceira. Se fosse uma pessoa especializada em abrir crianças, abriria exatamente em cima das cartilagens. Porque não há porquê numa criança... Especializada com que sentido, com que finalidade? Seccionaria com o bisturi, que aí fica mais próximo um pouco da linha média, mas o senhor tem um acesso, vamos dizer assim, razoável ou muito bom, e que não necessita que o senhor vá seccionar o plastrão, que é essa parte anterior do tórax, numa porção mais lateralizada. Em outras palavras, o que o Dr. Francisco queria dizer com tudo isso aqui é o seguinte: se fosse uma pessoa que entendesse de anatomia infantil, essa pessoa saberia que não precisaria serrar as costelas daquele jeito que foram serradas para ter acesso aos órgãos internos. Bastaria usar um bisturi numa área mais central do tórax, que seria uma região mais cartilaginosa do peito em uma criança. Em linhas gerais, podemos resumir as conclusões do Dr. Francisco sobre o estado do corpo de Evandro nas seguintes afirmações. Primeiro, as mãos foram retiradas por ação humana, mas havia nas bordas marcas de dentes de animais necrófagos que poderiam confundir essa ação. Essas lesões, depois provavelmente a defesa vai mostrar as fotos, ele não tinha as mãos e nem parte dos dedos. Essas lesões não foram causadas por esses animais. Não, eram lesões externas produzidas por alguém. Por alguém, instrumento, não sei, pérfuro, cortante. Cortante ou corte contundente. A regularidade da lesão lembrava muito instrumento corte contundente, excelência. Sabe? Lembrava o instrumento corte contundente. Seria da maior conveniência, porque eu não tenho condições de, 5 anos depois, me lembrar de tudo que falei. Lembra que o senhor achar necessário, importante? Sim, eu lembro que isso aí era relevante, para provar que a lesão não foi produzida por esse tipo de predação, não é? Por animais, não é? ou aves. Até fui na época verificar que apresentava algumas lesões em extremidades produzidas por roedores. Roedores, existe um tipo de roedor que até na época fui ler o que existia a respeito disso. São as nossas preás aqui. São ratos grandes que existem banhados. E parece que esses roedores também estiveram se alimentando do corpo, no caso. São animais também carnívoros e carniceiros. Certo. Essas lesões são lesões denominadas de lesões em saca-bocado. São lesões irregulares, produzidas pela ação especialmente de incisivos anteriores. Os roedores têm uma disposição de arcada que eles costumam abocanhar e puxar. Eles não seccionam, eles abocanham e puxam. E ao puxar, eles determinam essas lesões, características de lesões em saca-bocado.
Então, tanto existiam lesões produzidas por uma ação externa, como também por esses predadores. Segundo, Evandro teria sido morto por algum tipo de asfixia mecânica. O que o levava a concluir isso eram duas coisas: a região de putrefação mais acentuada em torno do pescoço e o fenômeno dos dentes rosados. Por uma característica que ele apresentava já em inspeção, abrindo a boca do cadáver, já se percebia a presença de dentes avermelhados ou róseos. Ou, nós diríamos tecnicamente, um dente com uma impregnação hematínica, que eu vou procurar explicar o que é. O sangue tem um pigmento avermelhado, que é a hemoglobina. Esse pigmento com a putrefação, ele impregna partes moles. A doutora, mestre doutora em odontologia, esteve aqui conversando conosco sobre o aspecto. Eu vou mais adiante. O que pode causar essa pigmentação? Essa pigmentação pode ser causada pelo quê? Pela putrefação, pela própria putrefação. O que mais? E por asfixias. Por asfixias. Asfixias. E quando nós falamos em asfixias, Excelência, nós temos que abrir uma chave. Tanto numa esganadura é uma asfixia, como um estrangulamento é uma asfixia, como um enforcamento é uma asfixia, como uma sufocação é uma asfixia. Até uma morte por afogamento? Também um outro tipo de asfixia. Então nós temos diversos tipos de asfixias que fazem essa impregnação hematínica. Mas a impregnação pode ser produzida também pela própria putrefação. Não só em dentes, como em partes moles. Comprovado cientificamente? Pela putrefação? Sim. Nos livros? Sim. Perfeito. Indiscutivelmente. Certo. Claro que quando acentuada essa impregnação, desperta a atenção do perito, que quer, evidentemente, estabelecer uma relação se aquela impregnação foi devida a uma ação constritiva em torno do pescoço ou qualquer outro tipo de asfixia. Afogamento, como Vossa Excelência lembrou, é um outro tipo de asfixia. Mas não dá para estabelecer, então, qual a causa? Não, dá para estabelecer genericamente, sim, mas foi não... Foi estrangulamento, foi asfixia, foi... A espécie não, Excelência. Putrefação não sabe. Não. A espécie, definitivamente, não. Perfeito. É no gênero. Não é asfixia mecânica por interrogado. Morte por asfixia mecânica. Qual? Interrogado. Na época existia uma tese de mestrado, se não me equivoco, da Unicamp, também eu não quero aqui exatamente dizer se era isso ou não, mas existia, parece que uma tese da Unicamp, que havia relacionado a presença desses dentes avermelhados, róseos, como sinal de esganadura ou de asfixia. Outro aspecto importante desse cadáver, a inspeção, é de que ele apresentava um grau de putrefação maior em torno do pescoço. Quer dizer? Quer dizer que ocorreu, pelo menos em tese, ação traumática constritiva em torno do pescoço. Por algum objeto? Sim, externa. São externas. Objeto, uma corda, uma mão, não dá para especificar? Não dava para dizer aí. Se fosse corda, Excelência, nós teríamos que ter um suco. Ou não ter, porque já estava em putrefação. Um outro aspecto que eu me recordo importante é que não guardava muita correlação, não sei quantos dias, agora não me recordo mais, mas a putrefação não era do tempo que se falava que aquela criança esteve nesse local úmido, nesse local ermo, aonde foi encontrado. O estado de decomposição levava o senhor a crer que a criança, o corpo estaria morto há quanto tempo? Pois aí é que está, Excelência. Isso aí a gente vê sempre em função de um conjunto de sinais cadavéricos. Conjunto de sinais. A putrefação que se encontrava o corpo, vamos chamar isso aí de tempo decorrido desde a morte. Porque quando a gente fala assim, quanto tempo, o tempo fica interrogado. Vamos chamar de tempo decorrido desde a morte, para a gente poder ter um referencial. Essa putrefação, que era em maior intensidade em torno do pescoço, ela teria que ser de
3 dias, 4 dias, é porque quanto mais... Do pescoço. No pescoço. Quanto mais a gente se afasta da hora da morte, mais incerta fica essa estimativa. Os livros de antigamente, lá dos anos 60, 70, eles falavam em determinação da hora da morte. Isso não existe. Existe uma estimativa técnica desse tempo decorrido desde a morte. E essa putrefação, se por um lado era de 3 dias no pescoço, em outros era mais ou menos um tempo menor do que este. Em outros, o senhor quer dizer, em outras regiões do corpo, partes do corpo, nas regiões dorsolombares. Terceiro, como eu falei antes, o Dr. Francisco acreditava que a característica dos cortes nas costelas seriam sinais de que a pessoa era amadora. Esses são os pontos gerais mais importantes. De resto, boa parte dos depoimentos do Dr. Francisco giravam em torno de responder dúvidas sobre a identidade do corpo, algo que eu já expliquei nos mínimos detalhes na temporada do caso Evandro e que estabeleci que eu não repetirei nessa temporada. A opinião do Dr. Francisco sempre foi de que o corpo era de Evandro e eu concordo com ele. Agora, frente a frente com ele, eu tinha outras dúvidas. Eu queria principalmente a opinião sobre os casos Leandro e Sandra. Afinal, vale lembrar, no inquérito de Sandra, há um ofício de agosto de 92, assinado por ele mesmo, dizendo que acreditava que o caso de Sandra seria diferente do de Evandro, já que ela tinha sido vítima de abuso sexual. Esse era o ponto central de toda essa conversa, frente às novas informações que levantamos. Mas antes de entrar nisso, eu precisava saber melhor como que ele entrou no caso. Por sugestão na época do diretor, que chamava-se Dr. José Cássio, eu estava na praia, ele me pediu que viesse para cá. Eu estava inclusive em férias. Me pediu que viesse para cá porque tinha encontrado um corpo em Guaratuba e que ele queria o profissional que tivesse maior experiência naquela área. Certo. Eu trabalhava na época como legista, mas estava lotado no necrotério do Instituto Médico Legal, naquela ocasião. Sim. Fui também da clínica, fui de todos os serviços do EML, passei por todos. Sim. E por que o senhor... Por que o Dr. José Cássio queria que o senhor fosse para lá? Porque eu acredito que por ser o mais capaz e com maior experiência na época. Porque eu também era, e sou coincidentemente, fui professor da universidade. Professor catedrático, o antigo catedrático, né? O professor titular da universidade. Eu era também o professor titular da universidade. Certo. Então ele achou que eu reunia para ele como o indivíduo mais capaz e mais competente para promover aquela autópsia. Era uma autópsia muito sui generis, muito fora do comum? Não. Mas o estado do corpo era muito fora do comum? A putrefação, sim. Como se era um corpo putrefeito, ele achou que tinha que ser uma pessoa que tivesse grande experiência em putrefação. Entendi. Há quanto tempo aquele corpo estava naquele exato local onde foi encontrado? Que dia que ele desapareceu? Na segunda-feira. Foi encontrado quando? Sábado. Então passaram-se quantos dias? Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 5 dias. As lesões ali eram mais de um corpo que esteve conservado em algum lugar do que um corpo que foi morto e logo atirado ali. Ele foi conservado em algum local. Porque a putrefação, em 72 horas, você tem uma putrefação quase que completa de todas as partes, colicoação, etc., que ele ainda não tinha. O tipo de hipóstase também era uma hipóstase de corpo que se instalou a hipótese logo em seguida. A hipótese se instala 3 dias após a morte. E tinha hipóteses quase que, eu diria que, com um aspecto de recenticidade, portanto de conservação do corpo, antes de ser atirado ali. Ele esteve em algum lugar, sim. Conservado, não sei. Se em geladeira, não sei. Mas ele esteve antes em algum local, antes de ser atirado ali. Essa conservação que o doutor diz... isso me que postergou, veja, que postergou a putrefação. A putrefação devia estar mais avançada, então. Muito mais. Isso aqui é uma coisa importante que eu só fui entender direito após conversar com o Dr. Francisco e com outros especialistas.
Os comentários de pessoas que viram o corpo de Evandro, especialmente pessoas que não são médicas, sempre falaram que o corpo estaria com uma putrefação muito avançada para ser a de Evandro, visto que ele havia sumido na segunda-feira e o corpo apareceu no sábado. Mas o que o Dr. Francisco está falando é outra coisa. Se o corpo tivesse sido deixado no mato logo após ter sido morto, ele estaria com uma putrefação ainda mais avançada do que aquela que apresentava. O fato de ter partes que estavam mais conservadas e outras partes com putrefação mais avançada é que levavam o Dr. Francisco a crer que o corpo teria sido armazenado em algum lugar fechado. Se fosse num lugar aberto, a putrefação estaria mais uniforme e mais avançada, tornando-se cada vez mais difícil de se determinar o tempo decorrido da morte. Essa foi também, em parte, a interpretação do Dr. Lipinski que eu apresentei no episódio passado. E essa diferença de áreas de putrefação podem ter inúmeros fatores, desde a posição que o corpo ficou até o local onde esteve. Se em uma parte do corpo batia mais sol do que em outra, por exemplo, já haveria diferença. Porque o que se falava é que o corpo estava com putrefação avançada demais para apenas 5 dias. Não, ao contrário. A putrefação estava quase que conservada. Portanto, de menos do que 5 dias, de 3 dias, de 2 dias. Lembrando, isso também condiz com o que o Dr. Lipinski falava. Como mostramos no episódio passado, para ele, o corpo estava naquele local há 3 dias. Então, sendo a putrefação típica de menos de 5 dias, encaixa-se na linha do tempo do pensamento do Dr. Francisco. Mas tem áreas que estão bem avançadas, tipo a do pescoço. Não, o pescoço em relação a outras lesões, não em relação à conservação. A lesão do pescoço era em relação a outras lesões que ele apresentava. Não é putrefação maior no pescoço do que em outros locais. Quando a presença de sangue. O sangue putrefaz mais depressa. Geralmente a ordem é do aparecimento desses elementos no corpo. Por exemplo, o que mais putrefaz e mais rapidamente é o interior do cérebro, que é o que primeiro aparece. Entendeu? Ele guarda essa relação. Essa relação existe. Como existe relação de dimídio também. Eu aprendi isso aí quando morreu um grego, foi premier, e nós tivemos que conservar o grego porque ele ia para a Grécia, então tinha que ficar lá conservado. E eu é que fiz a prática de conservação do corpo, chamado impropriamente hoje de tanatopraxia. Você já nunca vai usar isso aí também, porque você vai dizer, pô, não falou comigo, Ivan. Por que não é tanatopraxia, Ivan? Porque tanatopraxia vem do grego thanatos, praxis, prática em morto. Uma autópsia é uma prática de tanatopraxia. Você vai dizer, mas por que eles usaram isso para o grande público? Me pergunte isso. Por quê? Vou te dizer, para criar uma situação nova. Você quer fazer tanatopraxia? Não é, é tanatoconservação. Conservação do morto, não tem nada de tanatopraxia. Sim. Porque uma autópsia é uma prática no morto. Sim. É uma tanatopraxia, é uma prática tanatopráxica. Sim. Mas tá, de novo, pra gente que tá tentando entender o que aconteceu com o Evandro, quais são as condições ideais para fazer com que o corpo aparecesse desse jeito 5 dias depois ele foi conservado em algum lugar antes. Aonde, não sei. Ele foi, vamos dizer assim, eles aparecem na segunda-feira. Ele pode ter sido morto já na segunda. Segunda ele morreu. Tá. E daí? Ele foi colocado, foi deixado solto, depois foi colocado... Colocado em algum lugar. Que tipo de lugar? Geladeira, um lugar fechado, um ambiente fechado. Um ambiente fechado, um porta-malas. Um porta-malas. Tá. Ficou algum tempo lá, algum tempo. Quanto tempo, eu não sei, mas algum tempo ele ficou num lugar não exposto a intempéries, a um ambiente normal. O doutor tem uma fala que me marcou muito, que o doutor fala assim: o cadáver apresentava características de quem, como se alguém morre dentro de um apartamento e fica lá alguns dias até alguém encontrar. Ambiente fechado, é isso. Ambiente fechado. Não ambiente externo. Isso. Se estivesse no ambiente externo, como que ele deveria estar? Muito mais
putrefeito do que conservado antes, né? Estaria muito mais. A putrefação não era de 6 dias, entendeu? Era de menos. Putrefação conservada, vamos chamar assim. Impropriamente, claro. Porque a putrefação não tem como conservar, né? Sim. Ela é progressiva, é inexorável, né? Mas o corpo retorna ao pó, como diz a Bíblia. Sim. Então, ele pode ter sido conservado num quarto, por Pode, exemplo? Perfeitamente. Uma casa pequena, num barraco. Num barraco, no interior de um carro. Não precisava ser um congelador, por exemplo, uma Não, geladeira. não necessariamente congelador, não. Eu não falei nunca em congelador. Falei em ambiente externo, ambiente interno diferente do externo. Isso que eu disse sempre. Certo. E repito a você hoje. Foi conservado em algum ambiente fechado, entendeu? Porta-malas do carro. Ficou rodando com ele vários tempos. Agora, o que nós fazemos com o corpo? Vamos jogar lá no banhado. Sim. Estou dizendo da cabeça de quem matou, né? Claro. Eu estou pensando como criminoso. Uma caixa. Uma caixa, colocar ele numa caixa, deixar ele numa caixa fechada, sem insetos, sem nada, né? Sim. Mas a gente então não consegue dizer em que dia da semana que ele morreu e em que dia da semana que ele foi colocado ali no Seguramente não. Não. Mas se for para chutar, qual seria o seu melhor? Não, para você fazer uma estimativa grosseira da morte que coincidiria com a morte ocorrida na segunda-feira. Pode-se dizer isso pelos sinais que ele tinha de putrefação que foi o corpo conservado em algum lugar. Então, pelas estimativas feitas por cima pelo Dr. Francisco, que eram muito difíceis de serem verificadas já naquela época, Evandro pode ter sido morto já no dia em que desapareceu. Mas, de novo, tudo isso é incerto. Não há como se ter certeza. Quais os instrumentos que poderiam ser usados para o corte no peito e na barriga? E na barriga eu digo o seguinte, doutor. A gente nota que ele tem um buraco aqui assim, eu vou falar em termos leigos. Eu vejo que ele tem ele está aberta a barriga dele, tá? É um corte contínuo que é feito e dá para tirar tipo uma tampa assim da barriga. É assim que é feito. Assim mesmo. Nessa hora, com o meu dedo indicador, eu faço um movimento circular no meu peito, apontando desde a base do pescoço até abaixo do meu umbigo. E é um corte único que é feito? Instrumento cortante e bisturi. Tá. Uma faca bem afiada, né? Um punhal bem afiado. Uma navalha. Navalha, claro. Instrumento cortante típico. Sim. Cortante típico, que tenha gume. Sim. Mas a lesão aí é lesão típica, sabe? Porque a ferida incisa... Tem que dar uma outra explicação para você. A ferida incisa é uma ferida de bordas regulares. Aquela que eu mostrei para você lá em cima. Ferida incisa, aquilo típica. A ferida corto-contusa, as bordas são irregulares. Tem equimose ao redor. Tem retalhos de pele. Nesse caso aí não tinha nunca. Foi por incisão. Incisão. Vai tomar uma incisão e se manteve o corte. Exatamente. Certo. Assim que foi feito isso aí. Certo. Tanto lá como no tórax. Certo. E como aqui também. No pescoço também. Então, o mesmo instrumento, ele não variou o instrumento. Não variou o instrumento. Não, variou sim quando ele usou a serra. Sim. Ele encontrou dificuldade de abrir o interior do tórax. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui pro doutor uma questão. Que usou serra, tenho absoluta certeza. Sim. Vamos para as costelas agora. Costelas. A gente consegue dizer se ele começou cortando da esquerda ou da direita? Dá para ter uma estimativa disso? Ou a ordem... Pela dificuldade, eu acho que ele começou do lado esquerdo. Do Evandro. O lado esquerdo é o lado que tinha aquela inclinação em V nas costelas e que, de acordo com o Dr. Lipinski, seria um sinal de que o assassino se cansou no meio e mudou de ângulo. Do lado direito, o corte das costelas estava reto. Pela dificuldade, porque uma hora a serra não conseguiu serrar completamente e ele teve uma decalagem, né? Um degrau. Aquele degrau eu mostrei com fotografia ampliada, bonita tal, mostrando que houve ali ação externa. Entendeu? Não foi animal nenhum que produziu aquela lesão. Sim. Foi um animal humano.
E daí já do lado direito ele conseguiu fazer... Com mais facilidade. Mais facilidade. Porque ele se aproximou mais da cartilagem do que do osso. Do lado direito está mais próximo da linha média do que da parte externa. Vai virando cartilagem ou tem uma área que a gente vê bem assim? Não, aqui a cartilagem... Se delimita bem. Se delimita bem. Delimita bem. Tá. Mas o osso, à medida que vai chegando perto da cartilagem, ele vai ficando mais fácil de se cortar. Entendi. Para mim ele começou do lado esquerdo, aí por causa da dificuldade. Daí ele aprendeu do lado esquerdo e foi fazer do lado direito. Melhorou do lado direito, ele fez mais próximo da linha média, mas na parte esbranquiçada do osso, no caso que é a cartilagem. Para um médico legista, por que alguém estaria fazendo isso? Apesar de ele não saber cortar o... entendi. Tá, mas por que para alguém... retirada dos órgãos internos. Eu não daria só para abrir a barriga? E não, a barriga não chega lá porque tem diafragma. Tem um músculo grande que separa o tórax do abdômen, que é o diafragma. Você, para entrar no tórax, tem que cortar o diafragma. E por aqui você abriu o plastrão, que a gente chama, condo external, né? Das costelas e do externo, você já está diante da cavidade, do interior da cavidade. Ou seja, a pessoa queria pegar, por exemplo, o coração, já pega direto daqui de cima. Exatamente. Né? Tá. Por isso que ele fez essa incisão lá. Certo. Já vou avançar um pouquinho então nisso. Por que ele não tinha prática? Isso é importante. Por que não foi um médico, um enfermeiro que fez isso? Um indivíduo habituado a fazer isso? Porque se fosse, ele não serraria a arco costal de criança. Se fosse. Como ele cerrou, você já vê que ele é um neófito, né? Um indivíduo despreparado. Porque eu, se fosse querer tirar o interior do tórax de uma criança, eu pegava o bisturi e cortava o arco costal aqui e tirava. Sim. Por essa razão. Condição para mim de convencimento também, Ivan. E até nesse ponto também, eu como leigo, se eu digo assim, se eu quero tirar todos os órgãos, ou o coração que seja, eu nem cortaria as costelas, eu abriria a barriga, cortaria o diafragma e daí ia por baixo. Sim, pois é, mas ele não sabia disso. Ele achou que é o problema da visão direta, né? A pessoa tem condição de visão direta, né? Dizer, o coração está aqui atrás, então eu vou abrir aqui. Consegue ver, né? Ele consegue ver o que está fazendo. Viso, né? De visão direta. Sim. De observação direta, vamos dizer assim. Queria abrir para ver como que era tudo lá dentro. Porque ele não sabe, né? Aqui eu já preciso dizer algo que me incomoda nas falas do Dr. Francisco, e que ficará mais evidente mais adiante. Baseado na sua extensa experiência, ele frequentemente diz a sua interpretação sobre a intenção do assassino. Nessa questão agora do porquê serrar as costelas, temos um exemplo claro. Para o Dr. Francisco, o assassino quis fazer isso para ver ou ter melhor acesso aos órgãos internos. Mas o fato é que não temos como ter certeza se essa era a intenção. Nessas horas eu sempre gosto de lembrar do caso de Francisco das Chagas, o assassino em série que falamos na temporada passada, Altamira. Entre os anos de 1989 e 2003, ele matou mais de 40 meninos nos estados do Pará e Maranhão, e costumava fazer mutilações em suas vítimas também. A mais frequente era a da emasculação, ou seja, a retirada do pênis e bolsa escrotal. Por anos, as autoridades e a população se perguntavam do motivo disso. Seria transplante de órgãos? Magia negra? Alguma perversão sexual? E daí, em suas confissões, Chagas explicou que fazia isso porque tinha uma visão que o mandava matar crianças e retirar os seus pênis para que assim ele retirasse delas o pecado original para que elas virassem anjos. Era algo que ninguém poderia imaginar. Não faz sentido para ninguém, apenas para o assassino. Eu estou falando isso tudo porque eu não sei o motivo pelo qual o assassino de Evandro cerrou as suas costelas. Ninguém sabe. Tudo o que podemos fazer é especular. E para o Dr. Francisco, a técnica empregada era amadora. E então, em certo momento de nossa conversa,
Eu mostrei para ele o laudo de exame cadavérico da ossada de Leandro Bossi. Ele leu toda a lista dos ossos que foram encontrados. E eu fiz isso com um objetivo. Seria possível determinar alguma semelhança com Evandro com base do que sabemos da ossada? Não tem a descrição das mãos, né? Não tem ossos das mãos. E dos pés tem? Dos pés tem aqueles ossinhos ali que eu marquei ali embaixo. Mas não tem os dedos dos pés. Não tem descrição de nenhum dedo? Nenhum dedo. Nem das mãos também, né? Nem das mãos nem dos pés. Então, é sinal que podem ter sido serradas também. Só que daí teria descrição de marcas de serra, não? Não, exatamente no osso. Deveria ter. Não necessariamente, né? Ele pode ter seccionado a mão aqui sem serrar osso nenhum, nesse caso. Não é excludente, não. E os dedos dos pés também? Mesma coisa. Mesma coisa. O senhor quer comparar com o laudo de novo para ver se encontra algum osso ali? Não, isso aqui ele não tem, não. Nem metatarso, né? Nem carpo, nem una, nem rádio do braço esquerdo, né? E me chama a atenção ali também que não tem o fêmur do lado esquerdo. Lado direito. Lado direito? Direito do cadáver. Isso. Esquerdo de quem olha. Isso, exato. Sempre descreva no cadáver. Perdão, sim. Você não errar nunca. Sim. Metacarpiano não tem nenhum, né? Não, metacarpo não fala de nada. Metacarpiano são os ossos da mão. Não tem nada. Não fala nada. Pode ter sido um animal que tirou? Pode. Em um ano a ossada lá pode ter algum animal tirado, né? Comeu, né? Mas daí tirado das duas mãos? Não, aí também não, né? Não, porque a extremidade pode. Bom, a ausência de mãos pode ser uma coisa ou pode não ser. Pode ser ação animal. Pode ser animal. Só que pelo fato de ser no mesmo matagal, local, mesma data, muito próxima... Pode ter todas as coincidências que você está imaginando. Sim. Que não é teoria da conspiração, não. Sim. É possibilidade concreta. Certo. E daí veio o momento de perguntar a grande dúvida. E sobre a menina, a Sandra, encontrada em Mandirituba em 89? Como é que está o laudo dela? Eu não vi. Vamos lá. Foi a última pergunta que você fez para mim. Isso, estamos na última pergunta já. Bom, ali tem o scalp. A ausência de mãos. Ausência de mãos. Isso. Dos pés também. Não, dos pés ela tem. Dos pés ela tem. Ah, a menina não. A menina tem os pés. Isso. Mas as mãos não existem mais, né? As mãos não existem mais. E tem uma diferença bem... ela não tem as mãos. Feito o scalp. Certo. E tem uma diferença grande que ela foi violada. Ela foi abusada sexualmente. Junto, né? Antes da morte, né? Porque isso aí é tudo vermelhidão de pessoa viva. Viu? Tá. Anterior à morte, não foi depois de morto, não. Tá. Porque podia ser após a morte também, né? Sim. Porque um doido desse aí, você pode imaginar qualquer coisa, né? Sim. Que é um animal, né? Foi feito com ela viva, então. É o crime, eu chamo esses crimes de crimes contra a humanidade. Não é contra a menina, nem contra a família dela. Então, ela não foi seccionada o tórax, ela tem os dedos dos pés ainda, 3 anos antes. Mas a gente, se estiver falando de um serial killer, pode ser que ele esteja ficando mais violento, ele vai... Pode, mas ele vai testando. O scalp e as mãos é para não identificar. E a partir daqui, a conversa começou a ficar esquisita. Para não identificar. Mas é comum? Quantos casos que o doutor já pegou assim? Centenas. Não é incomum, então? Não é incomum, não. É muito comum. Naquela época, pois principalmente. Não, por causa que o cara vê no cinema, que você tirando a face, você não reconhece mais quem é. É besteira, né? Tem os dentes. Tem as roupas? Tem as roupas, tem os dentes, tem hábitos, tem utensílios de uso pessoal, tem próteses no interior do corpo, que o cara não sabe quais são, que pode identificar a pessoa. Meu ponto é, se eu vou matar uma criança e eu não quero que ela seja identificada, eu não vou deixar ela perto de casa, como foi o caso aqui da Sandra e dos meninos de Guaratuba. Certo. E eu não vou deixar ela com as roupas. Eu vou jogar em outro lugar. Ainda mais em Guaratuba, eu vou jogar no mar. Eu vou claro, dar um outro e aí jeito. também. Exato.
Então, assim, não me parece que a pessoa está com intenção de tirar a identificação. Mas não eu queria está. O scalp é patognomônico, vamos dizer assim, da pessoa que não quer que identifique. E as mãos por causa das impressões digitais. Porque ele acha que a impressão digital é o único elemento que define a pessoa. Quando não é, porra. Te contei vários exemplos, né? Próteses, né? As situações como essa aqui de uma fratura antiga, me identifica. Sim. Porque você não tem um polegar inferior ao outro, você tem iguais. Sim. Tenho certeza que você tem iguais. Você não tem fratura também. Tem fratura na mão, você vai ter um menor um pouco. Sim. Mas Tá. Quantos casos... Vamos fazer em questão concreta. Nos seus 50 anos que o doutor trabalhou no IML... 48. 48. Não estou arredondando. O doutor quantas vezes pegou casos de crianças sem mãos e escalpeladas? Todos os casos que o indivíduo não queria identificar a vítima. Quantos? Eu quero números. Vamos pôr. Chutar um número. 500 casos. De criança. Crianças. Crianças escalpeladas sem as mãos. Para não identificar. E que todas foram identificadas. Ou por hábitos pessoais, por vestes, por objetos pessoais que às vezes estavam no corpo da pessoa. Estava com uma chave lá que é da casa dela. Porra, não tem mais o que falar, né? A chave do quarto da casa da pessoa. A menina tinha a chave. O caso do Evandro. Estava com a chave da casa e o chinelo dele lá no local. A roupa dele. O chinelo faleceu alguns dias depois. Eu sei. Mas isso aí é comum na Polícia do Paraná, né? O senhor lembra de casos, nomes de vítimas que a gente poderia ver? Porque eu queria muito dar uma olhada em outros casos que tem isso aqui também. Porque, olhando assim, me parece muito fora do comum. Eu esperaria que o doutor me falasse assim, não, Ivan, eu vi pouquíssimos casos de crianças escalpeladas. Não vi muitos. Crianças escalpeladas. E sem as mãos. E sem as mãos. As duas coisas juntas. As duas coisas concomitantes, vamos dizer. Sim. Quando? Que casos foram 500 esses? eu falei muito até, sabe? Vamos diminuir um pouco aí. Tá. Vamos pôr em 15 mil, 5%. Dá mais ou menos isso. 3%, vamos pôr menos. Vamos pôr o menor índice possível. 50 casos. O senhor lembra de nomes de casos? Nomes de vítimas que a gente poderia verificar? Eu lembro mais de lesões produzidas após a morte em crianças. Tá. As Irmãs Nakadaira, que em Campo Comprido eu me lembro bem. O caso das Irmãs Nakadaira é um caso histórico da polícia paranaense. Em 1982, 2 irmãs que eram crianças foram mortas, violentadas e tiveram objetos escolares introduzidos em seus corpos. O crime nunca teve solução. Mas uma coisa é bem importante de se dizer. Ele não tem nenhuma similaridade notável com os casos de Sandra, Leandro e Evandro. Sim, só que as irmãs, elas foram introduzidas objetos. Violentadas, isso. Tem um monte de coisa, mas elas têm as mãos e elas não foram escalpeladas. Não. Eu estou dizendo especificamente de scalp. Não, eu sei mais de lesões pós-mortem com o propósito de não identificar. Tá, mas eu tô falando... O scalp e as mãos são sinais patognomônicos, repito a você, de que a pessoa não queria a identificação do corpo. Certo. Tá, mas o doutor falou que pelo menos 500 casos que o doutor pegou foram de crianças escalpeladas sem as mãos. Sem as mãos. Nomes. Pra gente poder olhar... eu não sei, casos. Não lembro aqui. A gente fazia 20 autópsias por dia. 60 por semana. Sim. 60 por semana. 60 corpos por semana. Certo. Agora, eu não teria condições de dar para você nenhum nome. Tá, ok. Foram tantos que eu vou te contar. Agora, com certeza eu posso afirmar para você, a retirada do scalp e das mãos simultaneamente, não só o scalp. O scalp só não é sinal de que não quer identificar, não. Mas com as mãos junto, é a imagem leiga de que você só se identifica com impressões digitais. Não posso. Isso aí é uma pergunta que eu não vou responder para você. Não, tudo bem. Teria que consultar todos os arquivos do ML, pegar um por um. Puta, aí
São quantas mortes por ano lá no IML? Hoje deve ter mais ou menos umas 5.000 mortes por ano. Sim. No meu tempo era muito maior. Tá, então deixa eu colocar de outra forma. Quando eu vejo esses casos, esses 3 casos, o Evandro, o Leandro e a Sandra, eu vejo que eles são muito similares. São. Mas eu sou levado a crer que podem ter sido a mesma pessoa. Pode. Mas o doutor está me falando que esse tipo de morte em crianças não é incomum quando essas são assassinadas. Então pode ter sido os 3 casos isolados também. Podem ter casos isolados também. Tá. Mas eu estou achando que você está no caminho certo. Impressão minha. Talvez mais a moça de Mandirituba do que o Leandro. Por quê? Por causa do scalp e da ausência das mãos. Mas se isso é uma coisa comum... Comum quando o indivíduo não quer que o corpo seja identificado. E o autor tem ou parentesco com a vítima, ou então, como ele cometeu um crime, ele não quer que descubra que é ele, né? Alguém pode ter visto ele na rua, tá? Um cara viu ele com uma menina, entendeu? Olha, o cara estava andando com a menina aqui, então é esse cara, e vão atrás dele. Sim. E a polícia é muito useira e vezeira em fazer isso. Ir atrás de detalhe que não é importante. Você viu aí no caso do Evandro, detalhes importantíssimos. Instrumentos que mataram a criança, onde é que estão? Quem procurou? Sim. Procure no inquérito para ver se você acha. Não tem. Se você achar um, eu vou dizer, olha, Ivan, você é um investigador terrível. Te contratar como investigador na polícia. Tá, então pelo... E você viu a importância disso, né? Sim. Quantas vezes você perguntou para mim, doutor, mas foi faca, foi bisturi, foi o quê? Porque se foi bisturi, já vejo que é uma pessoa que tem interesse em ter um bisturi. Já Claro. não é uma coisa que qualquer um tem. Né? Que é uma coisa pouco usual. Pouco usual, né? É diferente se for uma faca. Um gilete, que é qualquer homem pode ter. Exato. Então, mas o fato então de ter as roupas e objetos pessoais, isso já é mais... Identifica a pessoa. E condições pessoais que o matador desconhece. Por exemplo, a minha fratura, se você me mata, alguém vai dizer, mas pô, uma vez ele caiu no prédio lá e quebrou a mão. A autópsia você vai ver lá a minha fratura, meu osso consolidado, que é o doutor. Não precisa mais nada, não precisa de impressão digital, não precisa de nada. Tá, eu estou falando de Mandirituba em 89 e Guaratuba em 92. São 2 cidades muito pequenas que se some criança as pessoas vão ficar sabendo. As crianças aparecem mortas, sem as mãos, escalpeladas e com as roupas do corpo. Se eu sou assassino, eu acho muito difícil que não vão saber quem são essas crianças quando encontrarem. É cidade pequena, as crianças estão sumindo e eu estou deixando elas com as roupas. Eu não tô me esforçando muito em esconder a identidade delas. Eu não estou jogando numa cidade vizinha, eu não estou jogando no meio do mar, eu não estou queimando as roupas delas. É por causa da característica do crime também. Tem que levar em conta sempre, Ivan, o seguinte. O indivíduo que quer matar, ele ao matar, ele esquece uma porção de circunstâncias importantes. Por exemplo, o local que ele vai matar. Certo? Se eu vou te matar, por exemplo, na minha casa, eu vou me comprometer. Pô, eu vou matar o Ivan na minha casa, todo mundo vai saber que foi eu que matei. Sim. O local do crime ele esquece. Depende do crime que ele vai praticar. Por exemplo, o caso da menina lá de Mandirituba é estupro de vulnerável. Você acha que as roupas podem ter sido esse esquecimento dele, então? Não tenha dúvida. Você acha que ele cometeu um erro? Porque depende do crime que ele vai praticar, entendeu? Nesse caso aí foi estupro. Da menina lá foi estupro. Sim. Então ele estuprou, se não está morta a guria, eu vou me livrar do corpo, mas nada, esqueceu de roupa, de tudo. Mas antes foi escalpelar para impedir que ela seja identificada. Só que veja, ela foi encontrada, ela foi violada, escalpelada e vestida depois. Ele veste ela depois. Querendo ainda dissimular a morte. Para não saber, certamente o burro não sabia que o indivíduo depois de morto tira as roupas para examinar tudo isso. Não, mas eu digo assim, a roupa que ajudou a identificar ela, se ele quisesse não identificar, já que... Não lembra disso, Ivan. Não lembra disso.
O criminoso ele se esquece de detalhes importantíssimos. Então ele simplesmente abusou ela estava pelada, abusou ela, matou ela, daí ele vestiu ela e jogou lá, porque ele nem se ligou que pela roupa poderia... Claro, lógico, roupa, alguém vai saber de roupa. Entendeu? Ele esquece detalhes que são importantes na identificação do autor. Claro que a cosmogonia do crime, né, como você sabe também bem, ela é muito ampla, né? E é complexo, né? Se fosse tão simples assim, todos os crimes seriam esclarecidos. E não são, sabendo aí que não são todos. Sim. Você está há quantos anos trabalhando nisso aí? Quase 10 já. Quase 10, então você vê. E até hoje, certamente você aprendeu uma porção de coisas hoje comigo. Certamente. Por quê? Porque a minha experiência nessa área é muitas vezes maior que a tua, mesmo lendo bastante, entendeu? Sim. Mas não quer dizer que a minha versão das coisas seja correta também. Claro. Como deu para notar, esse é o meu maior problema com as interpretações do Dr. Francisco. Eu conversei com uma série de peritos e médicos legistas para verificar se alguém já tinha lidado com tantos casos assim de crianças que foram escalpeladas e mãos retiradas. Ninguém nunca viu um caso assim. Mas o Dr. Francisco afirma que já viu no mínimo 50. Eu tendo a duvidar. E acredito que ele acredita nisso, porque se baseia na sua interpretação da motivação dessas mutilações. Para ele, elas foram feitas com o intuito de impedir a identificação. Mas isso não parece se sustentar com o que sabemos sobre essas vítimas. Inclusive, ao meu ver, eu fico cada vez mais convencido que o assassino de Sandra, Leandro e Evandro, se foi realmente a mesma pessoa, queria que as vítimas fossem identificadas. Ele sempre deixou as suas vítimas com suas roupas e poderia ter deixado os corpos em lugares muito mais afastados de suas casas. Mas por algum motivo, ele deixou as vítimas relativamente próximas e com os seus objetos pessoais. Talvez ele sentisse remorso, talvez não quisesse deixar as famílias sem respostas, talvez quisesse desafiar autoridades, talvez não pensasse em nada disso e apenas ficava sempre por aquelas regiões e era algo mais conveniente. Talvez ele fosse realmente desatento a detalhes, como o Dr. Francisco diz. Eu não sei dizer. O que eu sei é que esses casos são muito semelhantes e muito diferentes da maioria dos crimes que vemos por aí contra menores. E apesar de nossas divergências, o Dr. Francisco também parece concordar comigo. O que o doutor, então, leva a crer que esses 3 casos podem... Se for para chutar, apostar, casos de apostas, esses casos estão relacionados ou não? Seguramente que estão, né? E por quê? O Leandro por causa da proximidade da morte do outro, a da menina aqui por causa do scalp e das mãos, e do Evandro pelas características que nós vimos todas. Mas o scalp e tirar as mãos voltam para aquele ponto. Não é uma coisa comum de acontecer? Não é. Quando ele quer não identificar a vítima. Porque a identificação da vítima leva à autoria. Sempre. A identificação da vítima leva quase sempre à autoria. Mas a identificação da vítima é rápida. Não, nem sempre, não é assim. Não, estou falando do que aconteceu aqui com a Sandra. Foi assim. Foi rápida lá, mas nesse caso, porque era grosseiro, né? Por causa das vestes, toda a menina, o desaparecimento da menina, o trauma social que causou na cidade desse tamanhinho. Entendeu? O propósito do indivíduo que mata, que faz scalp e tira as mãos, é evitar que a vítima seja identificada. Sempre. Sem exceção a essa regra. Quando isso acontece, é sinal que o autor não queria descobrir, por exemplo, um parentesco entre ele. É comum isso aí. É o tio que matou. É muito comum, sabe em que caso? Da mulher que casou com o segundo marido, e o marido não gosta da mulher, está se separando da mulher e mata a enteada, no caso. Muito comum. É o caso que ele vai escalpelar e vai serrar a mão, senão aí não vão identificar a menina, não vão chegar em mim. Porque para chegar na autoria é tão difícil como isso que eu falei para você dos detalhes do crime. Um detalhe, por exemplo, do Evandro. Seria importante para mim
descobriu os instrumentos que participaram da morte. Você vai ver, pô, doutor, eu estudei esse processo, esse inquérito aí de ponta cabeça, de cima para baixo, com fotos, com tudo. E não, nenhum policial foi ver se tinha faca, tinha não sei o quê. Foram para a serraria lá ver o quê? As serras que o cara usou lá. Que serra daquelas o cara pegou para serrar a criança? Qual é a serra? Serra de serraria, porra. Não é serra. Isso aí deve ser serra-fita, entendeu? Aquela pequenininha. É, né? Pequenininha, é. Sim. O senhor já teve que serrar a costela desse jeito? Nunca. De criança, nunca. Mas em adulto? Já teve que fazer... A serra aguenta o fio até terminar todas as costelas? Aguenta. Porque a gente usa aquela serra comprida, sabe? Sim. Essa serra que a gente usa em adulto. Sim. Para serrar os arcos costais. Sim. Mas às vezes não precisa, porque às vezes é um adolescente que tem ainda cartilagem grande, sabe? Então você corta com bisturi. Não precisa serrar, geralmente não precisa. Por isso que eu digo que não era um indivíduo habituado a fazer isso aí. Sim. Não era ninguém da área de saúde, por exemplo, pode excluir. Em agosto de 1992, o Dr. Francisco assinava um ofício pelo IML dizendo que acreditava que o caso Sandra não teria nenhuma relação com o caso Evandro, pelo fato de Sandra ter sido violentada sexualmente. Também naquela época, ele dizia que as confissões dos acusados estariam de acordo com o estado do corpo. Anos depois, ele revisou tudo isso, revelando agora para mim que ele foi induzido ao erro pelas torturas. E agora, ele também me dizia que acreditava que esses casos poderiam sim estar relacionados. Ao mesmo tempo, ele também é firme na sua convicção de que tais tipos de mutilações teriam como objetivo a ocultação da identidade da vítima, o que eu já deixei bem claro, não me parece fazer sentido. Ao meu ver, apesar de todo o seu conhecimento, os relatos do Dr. Francisco também sofreram da contaminação que o caso Evandro sofreu, tanto na questão da história de magia negra, quanto na discussão sobre o corpo não ser do menino. E um exemplo disso, que é bem claro, é o que eu apresentei no início do episódio, sobre a questão do corte no pescoço. Mas além disso, há também um problema. O que eu pude verificar é que as conclusões do Dr. Francisco não são exatamente ponto pacífico entre outros peritos. E um exemplo disso é uma das lesões de Evandro. Lembram aquela que parecia uma facada ou coisa parecida nas costas dele, que o Dr. Lipinski nos falou no episódio anterior? Pois bem, para o Dr. Francisco, aquela lesão foi uma ação animal. O Lipinski que fez as fotos aqui do local, tá? Essa aqui é a foto do local. E ele dizia que ele achava interessante essa lesão aqui, ó, que tinha nas costas dele. Aqui seria a costela esquerda do Evandro. Que ele até colocou com uma marcação, né, com uma seta, indicando como parecia um punhal, alguma coisa assim. Não tinha. Não, nada disso. O senhor lembra disso, dessa lesão? Lembro, sim. Essa lesão pode ter sido de animal também? De animal, carnívoro e carniceiro. Bicudo, uma bicada, assim. Uma bicada, isso. Uma bicada. Que animal que poderia fazer uma lesão dessa? Urubu, corvo. Um urubu mesmo? Tá. O urubu, porque ele é preto, tem um bico grande, ele bica porque ele quer tirar partes moles, ele não tira partes duras. Para o Dr. Lipinski, essa lesão teria sido o que provocou a morte de Evandro. Já para o Dr. Francisco, Evandro foi morto por asfixia mecânica, e baseava isso em 2 elementos: o fenômeno dos dentes rosados e a área de maior putrefação em torno do pescoço. Eu cheguei a discutir isso com o Dr. Lipinski, o perito que foi ao local da achada do corpo de Evandro. Assim, a parte da pele que estava muito acelerada a putrefação. Mas a lesão no pescoço, você pode ver ela externamente, mas é mais importante ver ela internamente. O legista teria total condição de ver aqui as marcas que iam ficar, porque, veja junto comigo aqui, ele está vivo, ele é esganado. Eu vou ter, às vezes a gente dá uma batidinha na pele aqui, alguma coisa já fica roxo. Se você vai imprimir uma força bem maior para tentar matar uma pessoa, a força que você vai aplicar ali é muito maior.
Você veja, uma coisa de nada aqui já ficou roxo, né? Já fez todo esse espectro quinótico. Você acha que aqui internamente não teria a constricção, o rompimento de vaso, tudo isso? Sim, isso inclusive é quem, além do Dr. Francisco, reforça a questão do esganamento, é a doutora Beatriz Sotiri França, por conta dos dentes rosados, que os vasos romperam. Isso. Então daí teria uma constrição que rompe os vasos e daí depois... Pode, como você falou, pode ter sido das duas formas. O cara foi lá, esganou, ficou na dúvida, foi lá e pau, deu uma facada. Talvez ele não tenha morrido na hora, não chegou a esganar mesmo. Não, o ióide ia ser o suficiente para você determinar isso. Teria condição de você atestar, porque na esganadura, imagine, um adulto esganando uma criança. Com certeza ia ter fratura do ióide. Não tem como não acontecer isso. É muita força que foi aplicada ali. O osso ióide é um osso que fica bem na garganta, abaixo da mandíbula. E de fato, no laudo de necrópsia de Evandro não há qualquer menção à ióide estar quebrada. Por isso, eu perguntei ao Dr. Francisco sobre essa observação do Dr. Lipinski. Não devia ter também alguma lesão na traqueia, se fosse esse o caso? Não necessariamente, viu? Porque a esganadura não mexe muito com a traqueia. Porque a traqueia é flexível. Quando você aperta, ela se contrai. E depois você solta, ela volta ao normal. Sim. Ela é elástica. Mas alguma fratura na ióide, por exemplo, não teria que ter? Não necessariamente também. Tá. Porque depende do nível que você faz a esganadura. Se você fizer bem baixa, você não pega o ióide, porque o ióide está na base da língua. Aqui é difícil o acesso, inclusive. Tá. Você, para encontrar o ióide, você tira toda a língua, você tem que abrir o cadáver, tirar, fazer uma incisão mentopubiana, né? E buscar a língua e puxar a língua junto, para poder você ver o ióide na base da língua. Então é muito protegido o ióide. O ióide é um osso ósseo-cartilagíneo, ou ósseo cartilaginoso, sesamoide. O que é um osso sesamoide? É um osso que não se articula com nada. Então, como sesamoide e ósseo cartilaginoso, ele é muito frágil. De novo, tudo que o Dr. Francisco diz parece fazer sentido para mim. Só que eu sou leigo. Eu não tenho como argumentar essas questões. Mas há uma outra coisa que também me incomodou um pouco na entrevista com o Dr. Francisco. No caso, eu queria entender as diferenças e similaridades das técnicas de escalpo que ocorreram entre Sandra e Evandro. Afinal, se foi a mesma pessoa, será que ela foi mais agressiva com Sandra, arrancando toda a sua face, talvez porque estava praticando? E daí no Evandro estava mais habilidosa e decidiu retirar apenas o couro cabeludo? Ou será que é o contrário? Ou será que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Eu tinha essas dúvidas no corpo de Evandro por um motivo muito simples. No seu laudo de necrópsia, não há detalhes sobre a lesão no crânio. Lá consta apenas que ele se encontra com, abre aspas, ausência de couro cabeludo, fecha aspas. O escalpelo, que a gente chama, né? O scalp, né? O escalpelo é a retirada de toda a pele da face. E o couro cabeludo? E o couro cabeludo, claro. Tá. A face do couro cabeludo. Como é que é feito? Então é feito de que maneira? Se faz uma incisão do mento até o outro mento, bimastoidiana, da mastoide a mastoide. Se você é leigo como eu, vamos lá. Uma incisão bimastoidiana é como se fosse um arco que você usa na cabeça para prender o cabelo, indo do topo de uma orelha para o topo de outra orelha. Você faz uma incisão e puxa a pele para trás, e com o couro cabeludo junto, e a pele para frente. E aí vai escolando toda a face. Só que a gente não consegue ver esses cortes, né, na cabeça. Não. Você vê depois, quando ele puxa para cá, você vê que houve incisão aqui. Tá. Houve uma incisão aonde que a gente consegue verificar? Aqui, bimastoidiana, aqui no meio da cabeça. Isso está marcado no laudo, doutor, lembra? Eu não sei porque... Não, mas não precisa necessariamente estar. Tá. Porque é rotina do IML quando você vai fazer abertura da cavidade craniana, você faz incisão bimastoidiana. Mas não puxa a pele toda, não é preciso. Puxa só até aqui, né? Tá.
para você poder ver a calota craniana. Até a testa. Isso, até a testa. Uhum. Você vê a calota craniana. Entendi. Então, no laudo pode não estar. Uhum. Pode não estar aqui. A incisão aqui é de escalpelo, nada disso. Porque foi com o propósito de abrir a cabeça, certamente que ele fez bimastoidiana e puxou para frente. O assassino, no caso. Exatamente. Ou quem matou o menino. Quem matou o menino, sim. Esse foi o ponto que me incomodou mais. O Dr. Francisco estava falando para mim que o crânio de Evandro teria marcas de uma incisão bimastoidiana. Mas não há nada desse tipo mencionado no laudo. Quando o questionei sobre isso, ele disse que não precisava necessariamente ter. Então eu não sei dizer se ele realmente lembra desses detalhes, se ele está confundindo com outros casos, se ele não incluiu isso no laudo porque achou desnecessário ou porque realmente não existia. E daí ele começou a me apontar nas fotos do corpo onde estaria essa lesão. Eu me esforçava para tentar enxergar, mas novamente eu sou leigo. Eu não tenho o olho treinado que ele tem. Porque olhando a foto, eu posso até aqui mostrar pra gente dar uma olhadinha, eu tenho dificuldade em ver onde que assim, porque arranca a pele e onde é que tem pele. Então, não, pode ser que ele arrancou e depois fez a incisão e tirou a pele, né? Daqui do aí queixo? Aqui embaixo da do queixo. Isso. Tá. Da região mentoniana, para nós é mentoniana aqui. Olhando a foto, doutor, consegue verificar isso? Consigo, perfeitamente. Deixa eu abrir. Posso até mostrar para você na foto. Isso, porque daí... Mas não é necessário, sabe, Ivan, que conste do laudo isso. Tá vendo aqui? Aham, tô vendo. A incisão é bem típica, tá vendo? Sim. Vai aqui, ó, vai para cá, tá vendo? Sim. Isso é a ferida incisa. Tá. Que foi feita por instrumento cortante. Aham. Porque ele tem bordas nítidas, tá vendo? Sim. Então a gente pode saber que foi cortado antes disso aí. Não foi traumático. Foi um traumatismo produzido por um instrumento que cortou, que seccionou. Talvez um bisturi. Tá. Não teria, até perguntei isso para você em outra ocasião, não teria outro instrumento tão cortante e tão preciso? Como bisturi, não. Tá. Aqui, isso aí é lesão por bisturi. Tá. Então, corta aqui em cima, ou tira navalha, perto, né? Ou navalha. Um instrumento que tenha corte, que tenha gume. E o gume pode ser ou unilateral ou bi, né? Dependendo o punhal, por exemplo, tem 2 gumes, né? Sim, sim. Tem um aqui e outro lá. Sim. Mas um instrumento que tinha gume, isso eu posso dizer com certeza. Com certeza. Tá. Eu fiquei vendo as fotos com o Dr. Francisco. Ele me apontava onde seriam esses cortes. Eu acho que entendi o que ele quis dizer, mas sempre me incomodava o fato disso não estar constando no laudo. E então, eu aproveitei para tentar comparar com o caso de Sandra, para ver se haveria alguma diferença nos procedimentos, já que o dela foi muito mais brutal, enquanto que no de Evandro, o scalp parecia ter sido mais preciso. Quando eu penso no caso da Sandra, né, aquela outra menina... Daqui de Mandirituba? De Mandirituba, exato. Né? Quando a gente olha o rosto dela, eu imagino que se eu tivesse que fazer um procedimento desse tipo, eu ia acabar chegando nisso aqui, sabe? Ia ser muito mais grosseiro isso aqui. Né? Isso aqui parece muito mais violento, que não tem mais nenhuma pele, não tem carne, não tem nada. Não. O resultado é o mesmo, para mim. Tá. Em outras palavras, de acordo com o Dr. Francisco, o procedimento para chegar no estado do corpo de Sandra era o mesmo para o de Evandro. Só que, como eu disse, não há maiores detalhes sobre isso no laudo de necrópsia do menino. Então, eu acabei mantendo essa dúvida em aberto. A conversa com o Dr. Francisco foi extremamente importante, pois foi a primeira vez que eu pude tirar dúvidas mais detalhadas de coisas que nem sempre apareceram nos autos do caso Evandro. Só que são 30 anos de caso, com diversas idas, vindas, interpretações e reinterpretações. E tudo isso num caso muito mais complexo do que aparentava ser. O laudo de necrópsia de Evandro foi assinado por ele e por um outro médico legista, o Dr. Carlos Roberto Balim. Eu tentei uma entrevista com ele, pois eu queria comparar o que cada um teria para me dizer. Como resposta, o Dr. Balim negou de dar uma entrevista e disse que recomendava que falássemos com o Dr. Francisco.
Então, frente a essa necessidade de termos uma nova visão sobre tudo, eu decidi voltar ainda mais para trás. Eu decidi entrar em contato com um médico legista independente que pudesse olhar os laudos dos 3 casos e fazer esse exercício de comparação de forma mais livre, sem as contaminações históricas que eles possuem. E além desse novo médico legista, eu também pedi auxílio para um psicólogo forense, que também olhasse para esses 3 casos e pudesse fazer algum parecer. Para esses 2 profissionais novos, eu pedi essencialmente uma coisa: que analisassem os 3 casos e me respondessem se eles poderiam ter sido cometidos pela mesma pessoa. Nesse esforço, eu acabei ganhando potenciais pistas novas e também novas dúvidas. Para os fãs de episódios longos, se preparem. O próximo será gigante, pois é nele que eu apresentarei essas novas visões sobre o caso Evandro e suas possíveis relações com os casos de Leandro e Sandra. É o que eu mostrarei na semana que vem. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Leandro Bossi. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim, Ivan Mizanzuki. Essa temporada é um podcast Globoplay produzido pelo Estúdio 42 e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro, narração e direção por mim, Ivan Mizanzuki. Pesquisa e apuração, Natália Filipim. A edição ficou por conta de Luan Alencar, da Maremoto Podcasts. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é a responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por auxiliar na catalogação dos autos de processos e também tirar dúvidas legais. Breno Antunes, Mavi Brusamolim e Raíssa Micheluzzi auxiliaram nas pesquisas por matérias em jornais impressos. Aniele Casagrande resolveu todos os inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. A arte da temporada foi produzida pela equipe de arte do Globoplay. Diretor-geral de produtos digitais e canais pagos, Eric Bretas. Até a próxima. Esse podcast é uma produção Estúdio 42.